Oi, YouTube, tudo bem com vocês? Eu não sei nem mais como começar esse vídeo, afinal, são alguns anos que eu estou fora desta rede social. Mas eu recebi esses dias um comentário em um dos meus vídeos que eu achei muito interessante, de uma pessoa falando: Milena, o que você fez da sua vida? Faz uma atualização aí pra gente, porque eu comecei esse canal falando sobre o visto férias trabalho para a França, que foi o visto que eu vim aqui para Paris em 2018. Eu vim com esse visto em 2018 para ver o que ia dar e para ficar aqui a princípio por um ano. Em abril de 2025 eu fiz 7 anos de França. Então, muita coisa aconteceu. Eu decidi fazer esse vídeo aqui para resumir o que eu fiz nesses últimos 7 anos depois do visto férias trabalho. Então, se você tem essa curiosidade, fica aqui comigo. Pegue seu café, eu estou aqui com o meu. Vamos falar sobre minha vida. Então, basicamente, eu vim para a França em 2018 com o visto férias trabalho. Eu já tinha morado aqui por um ano com Ciência Sem Fronteira em 2014 e eu queria voltar para a França. Terminei minha faculdade em 2018 e pedi o visto férias trabalho. Fui a primeira pessoa a tirar esse visto em São Paulo, ele tinha acabado de começar a valer. Eu estava lá na portinha do consulado pedindo para eles me darem esse visto. Então eu vim para cá em 2018. Esse visto você não pode pedir ele mais de uma vez e você não pode renovar ele. E aí eu comecei a criar conteúdo, principalmente aqui no YouTube, falando sobre o visto férias trabalho, contando sobre o que eu descobria, porque naquela época não tinha ninguém falando sobre ele. Afinal, ele era um visto muito novo, ele tinha acabado de começar. Não tinha muita informação na internet sobre ele. Então, eu comecei a gravar vídeos pro YouTube e, de vez em quando, eu ia lá no meu Instagram também e falava um pouco sobre o visto férias trabalho. Eu postei alguns vídeos falando sobre essa minha experiência e depois sumi. Foquei mais no Instagram, mas eu continuei aqui na França. Quando meu visto estava acabando, eu vi que eu queria ficar aqui na França. Eu vim para ficar um ano, mas, quando acabou esse um ano, eu gostaria de continuar aqui. Eu trabalhei durante o visto férias trabalho em 2 escritórios de arquitetura e eu senti que nesse primeiro escritório que eu tava trabalhando, eles disseram que eles queriam me proporcionar o visto de trabalho, mas eles não estavam muito, assim, fazendo esforço para ir atrás. Então, eu mudei para um escritório maior, que eu consegui uma vaga num escritório que tinha, sei lá, mais de 100 pessoas trabalhando, que eu achei que seria mais fácil para conseguir o visto de trabalho, para ficar aqui na França com o visto de trabalho. A gente entrou com o processo para pedir o visto de trabalho, mas eu sou controladora e tempo para você pedir o visto de trabalho é um ponto de interrogação, porque existem alguns limites de período que eles podem te dar uma resposta, mas você nunca sabe. E se a resposta fosse negativa, eu gostaria de ter um plano B. Então, eu fui pro meu plano B, que era estudar, que na verdade no meu coraçãozinho se tornou meu plano A, porque eu gostaria de fazer um master aqui. E esse um ano com visto férias trabalho me permitiu justamente entender melhor o mercado de trabalho, entender o que eu queria, qual tipo de master existia, o que eu poderia fazer depois. E foi aí, todas essas pesquisas, que eu achei o meu master, que eu acabei fazendo depois, spoiler, História da Arquitetura na Sorbonne. No final do meu PVT, ali mais ou menos em fevereiro, março, me candidatei pro meu master direto aqui na França, não passei pelo Campus França nem nada, porque eu tava aqui, mas depois eu tive que ir pro Brasil para pedir o meu visto de estudante de qualquer forma. Então, eu me candidatei na Sorbonne, terminou o meu visto férias trabalho e eu voltei pro Brasil rezando para ser aceita no meu master, né? Hoje eu não faria isso novamente, tá, crianças? Eu teria me candidatado a mais opções de curso, porque se eu não tivesse conseguido essa vaga na Sorbonne, talvez eu não estaria aqui, mas graças a Deus deu tudo certo, tudo se encaminhou e eu fui aceita, só que o meu visto terminou em abril de 2019 e eu voltei pro Brasil, sabendo que eu iria voltar pra cá. Eu tinha certeza que ia dar certo, viu? Às vezes é bom ser meio louca da cabeça. Voltei pro Brasil pra esperar a minha carta de aceite, porque você só pode pedir um visto de estudante com uma carta de aceite de alguma universidade. Então, eu voltei pro Brasil final de abril e fiquei em maio e junho esperando a minha resposta do meu master. Em junho, essa resposta chegou, presente de aniversário, sou geminiana, e a resposta veio em junho. E, na verdade, eu voltei para a França como turista em final de junho, julho e agosto. E aí voltei para o Brasil para pedir o meu visto de estudante e poder voltar para a França para morar
definitivamente, porque sem visto você só pode ficar aqui 3 meses. Então, voltei pro Brasil, pedi o meu visto de estudante, tive que passar pela Campus France de qualquer forma, mesmo que o meu curso não estivesse dentro da Campus France, você precisa ter uma autorização da Campus France e pagar taxa para você conseguir tirar o seu visto de estudante. Foi isso que eu fiz, fui mais uma vez lá para São Paulo. Oi, moça, lembra quando eu vim aqui tirar o visto de férias de trabalho? Então, tô voltando pra França agora como estudante. Não teve nenhum problema, tá? Já recebi algumas vezes essa questão se eles me questionaram alguma coisa, que eu tava com PVT antes e tinha trocado, e tem uma mosca voando aqui. Não me questionaram nada, pedi o meu visto de estudante, eu tinha todos os documentos certinhos e vim para a França dessa vez como estudante para 2 anos de Master em Pesquisa na Paris 1 Panthéon Sorbonne. Eu acho chiquérrimo que eu tenho um Master da Sorbonne, um diploma da Sorbonne. Esses 2 anos de Master foram um pouco conturbados, porque teve aí... Primeira coisa foi greve dos transportes. Meu master começou em setembro de 2019, em dezembro teve greve dos transportes em Paris. A gente já teve aí uma pausa e algumas semanas sem aula porque não tinha metrô. Foi um caos. Aí, depois disso, não sei se vocês já ouviram falar de uma pandemia que aconteceu, então eu estava no meio do meu master. Por um lado, eu devo dizer que essa minha experiência, eu não senti que ela foi 100% justamente por causa disso. O master, ele foi praticamente todo online. A gente fez algumas visitas, foram super legais, etc. Mas esse meio acadêmico, assim, de você compartilhar com as pessoas, de você ter essa troca. Tem o meu diploma que, no fim do dia, é o mais importante, não é mesmo? Terminei o meu master mais ou menos em setembro de 2021. Então, foi ali 19, 20, 20, 21. O meu master era pesquisa, então o foco do master era a pesquisa, a dissertação. Eu consegui trabalhar ao mesmo tempo, isso foi um ponto muito positivo de ter vindo com o Visto Férias Trabalho antes, porque eu trabalhei no mesmo escritório que eu trabalhei com o Visto Férias Trabalho, negociei com ela para trabalhar meio período e no outro período eu fazia o meu master. Aqui não é como no Brasil, que você consegue fazer todas as aulas de manhã e fazer estágio à tarde, ou fazer à noite as aulas e trabalhar durante o dia. O meu master era... aula um dia, segunda-feira às 9 horas, depois na terça-feira às 2 da tarde, depois na quarta às 9 e às 2, sabe? Era completamente aleatório, mas eu consegui negociar com ela para trabalhar as horas permitidas do visto de estudante. E eu trabalhei mais ou menos mais 1 ano e meio nesse escritório, e depois eu saí desse escritório também. E trabalhei com tudo que vocês possam imaginar, fui guia na Disney, fiz figuração para Emily in Paris, abri uma marca de bordado, eu enviava bordado para a Europa inteira, como era época de pandemia, as pessoas não conseguiam viajar, então era um bordadinho bem bonitinho com um mapinha que as pessoas que estavam no Brasil enviavam para quem estava aqui na Europa, né, como uma forma de um abraço mesmo, pela distância, etc. Depois tive uma sócia no Brasil que mandava também pro Brasil, quem estava aqui na Europa e queria mandar para lá, então isso me ajudou a me sustentar mesmo. Fiz um curso sobre o visto férias trabalho também, mas esse curso não pagou muito as minhas contas, tá? Me dava bastante trabalho e não me sustentou, mas foi um período muito legal também, que eu conheci muitas pessoas, que eu ajudei muitas pessoas também, que me deu muita experiência também nesse mundo da internet. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar, eu parei com ele. E aí, depois do visto de estudante, eu pedi o visto de recherche d'emploi. A partir do momento que você tem a sua attestation de réussite, que diz que você venceu, que você conseguiu terminar o seu master. Não te dão o teu diploma já, mas eles te dão essa attestation, que com ela você pode pedir um visto que se chama recherche d'emploi. Se eu não me engano, esse visto você precisa ter 2 anos de master para pedir ele, mas posso estar enganada, tá? Pesquisem aí na internet. Esse recherche d'emploi, depois que você tem um diploma francês, você pode pedir ele sem ter trabalho. É um visto válido por 1 ano para você procurar trabalho. O nome dele é recherche d'emploi, na busca de emprego. Meu visto de estudante, se eu não me engano, ele terminava em dezembro de 2021. Aí eu pedi o recherche d'emploi assim que o meu visto de estudante terminou e fiquei com ele uns 4 meses, porque depois eu comecei a trabalhar. Quando eu terminei o meu master, a minha pesquisa era de emprego, né? Porque eu comecei a me cadastrar para várias vagas para procurar emprego, e um emprego que me desse um visto de trabalho, que era a minha intenção
continuar aqui na França. Esse recherche d'emploi também tem essa questão que você pode abrir uma empresa e depois ter um visto vinculado com a empresa que você abriu, mas você precisa ter uma reserva de emergência, um business plan, um dinheiro para todo esse ano, enfim. Ele é um pouco mais complicado do que isso, mas eu queria um visto de trabalho, queria lá meu CDI para ficar um pouco tranquila, porque 2 anos de master, né, literalmente, eu ganhava o meu salário para pagar as minhas contas. O meu salário, ele era, eu acho que uns 50 a 100 euros a mais das minhas contas fixas. Então, eu literalmente ganhava o que eu gastava. Terminando o master, comecei a fazer várias pesquisas. Principalmente, gostaria muito de trabalhar com história da arquitetura, mas eu sabia que era uma área um pouco mais difícil. Fiz algumas entrevistas, fiz entrevista para tudo que vocês possam imaginar também, tanto para loja de móveis, quanto para escritório de arquitetura, quanto para tudo. E eu consegui emprego numa multinacional como chefe de projeto de grandes projetos. Então, eu trabalhava com projetos acima de 100 milhões de euros aqui em Paris. Eu tinha que analisar o projeto e ver aonde que as soluções que a empresa vendia eu poderia oferecer para os clientes. Trabalhava com projetos muito grandes e, como eu era arquiteta, eu sou arquiteta e historiadora da arquitetura ao mesmo tempo, eles me davam todos os projetos que tinham um valor arquitetônico ali mais importante, patrimônio. Então eu trabalhei na Notre Dame, eu trabalhei em vários museus que estão sendo construídos, que estão sendo restaurados aqui em Paris, na loja da Louis Vuitton da Champs-Élysées, tinha vários edifícios haussmannianos, né, esses clássicos de Paris, que eles estavam fazendo escritórios ou hotéis ou enfim, vários tipos de projetos. Eu trabalhei no escritório para arquitetura de luxo, era mais casas no sul da França e aqui em Paris eram apartamentos residenciais e hotéis ou até coworking, escritórios, enfim. Então eu tinha essa experiência em seguir canteiro de obra e essa outra experiência depois do master, ela foi justamente para canteiro de obra. Eu gostava muito e, não vou ser hipócrita, foi a empresa que me proporcionou, que me deu a oferta, a melhor oferta. Eu queria o Passeport Talent, porque depois, quando você tem o visto de trabalho, existem 2 possibilidades também. Tanto o visto de trabalho, que é o salarié, quanto o Passeport Talent. E o Passeport Talent você só pode tirar se você tiver acima de X euros, que eu não lembro mais exatamente quanto é que era, 40, 42, 41 mil euros por ano. Essa empresa me proporcionava o Passeport Talent, que é um visto de 4 anos. Eu queria segurança, eu queria ganhar dinheiro, parar de passar perrengue e segurança. E era relacionado com arquitetura, tinha essa parte histórica também, então eu aceitei, fiquei nessa empresa 3 anos, mas infelizmente ali no final de 2023 eu fui assediada em 3 obras diferentes. Eu falo isso rindo hoje, mas isso sem dúvidas foi o momento mais difícil que eu passei aqui na França. 2024 foi um ano horrível, eu estava nessa empresa ainda, eu não tive muito suporte da empresa. Eu falava que eu não estava me sentindo bem para ir para a obra e eles ignoravam, então eu comecei a entrar no fundo do poço, literalmente. Foi horrível. 2024 foi um ano horrível, me deixou marcas, comecei a tomar antidepressivo, fui pra psiquiatra. Eu nem lembro direito do ano passando. Tem uns 3, 4 eventos que eu lembro que aconteceram no ano que me marcaram. E o resto, eu só tinha vontade de dormir. Foi um episódio depressivo, eu não tenho depressão. Depressão é uma doença e eu não tenho, mas eu tive esse episódio depressivo. Eu aumentei o meu antidepressivo 3 vezes durante esse ano. Eu não tinha mais prazer em fazer nada. Foi uma época muito ruim. Mas no final do ano, tudo melhorou porque eu troquei de emprego, eu consegui um novo emprego e agora eu estou nesse novo emprego. Isso faz 6 meses. Estou muito feliz, estou muito aliviada, então saí, continuo com o meu visto de trabalho, que ano que vem eu preciso renovar ele. E agora eu trabalho como chefe de projetos dos edifícios de uma entidade, de um grupo de bancos na França. É super complexo pra explicar, até eu às vezes não entendo o que eu faço. A gente tá presente em 18 cidades com 24 prédios, então tudo que acontece nesses prédios eu tenho que seguir os projetos que acontecem lá. A parte de comunicação interna e externa, que eu preciso me comunicar com os colaboradores da empresa, também externamente pelo LinkedIn, etc. Juntou 3 coisas que eu gosto muito, que é arquitetura, fazer esse gerenciamento de projetos e comunicação. E agora eu tô muito feliz. Passou essa bad trip aí, esse ano péssimo que eu passei. Parei de tomar antidepressivo, que pra mim foi o principal.
tô cuidando de mim, ainda tenho algumas sequelas aí, mas tô em uma nova fase, tô muito feliz. Acho que é mais ou menos isso. Isso foi um resumo, por mais que eu sou geminiana, eu não consigo falar muito pouco. É um resumo do que eu fiz nesses 7 anos aqui na França. Claro que tem várias coisas que eu deixei de fora aí nessa história, mas se vocês quiserem que eu fale especificamente sobre alguma coisa, sobre arquitetura, sobre trabalhar com arquitetura, sobre diploma, sobre visto, enfim. Se eu souber, eu faço um novo vídeo aqui pra vocês. Eu quero voltar a fazer vídeos aqui pro YouTube. Consigo explicar mais aqui no YouTube com mais detalhes, né? É isso. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de inscrever-se no canal, dar o joinha e deixar o seu comentário. Beijo! Até mais!